Vamos resolver a seguinte questão. Qual é o grau de raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre Q? Para resolver essa questão, precisamos de encontrar um polinômio que possua raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 como raiz, que tenha o menor grau possível e seja irredutível sobre Q, sobre o conjunto dos números racionais. Observe que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 corresponde, fazendo a multiplicação aqui pelas propriedades de radiciação, à raiz quadrada de 6. Assim, precisamos primeiramente encontrar um polinômio com coeficientes racionais que possui raiz quadrada de 6 como raiz. Um polinômio natural que pode ser obtido com essa raiz é x ao quadrado menos 6. Observe aqui que com o polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 6, claramente, se substituirmos o x por raiz quadrada de 6, teremos que esse polinômio vai valer zero. Ou seja, a raiz quadrada de 6 é uma raiz desse polinômio de grau 2. Isso significa que o grau de raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre Q é no máximo 2. Se esse polinômio for irredutível sobre Q, então o grau de raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 de fato será 2 sobre Q. Para verificar se esse polinômio é irredutível em Q, podemos usar o critério de Eisenstein, já que esse é um polinômio que possui coeficientes inteiros e queremos averiguar sua irredutibilidade sobre os racionais. Assim, precisamos encontrar um número primo p que satisfaça três condições. A primeira delas é que esse número primo divida todos os coeficientes desse polinômio p de x, com exceção do coeficiente de maior grau. Ou seja, aqui escrevendo de forma ampliada, o nosso polinômio é x ao quadrado mais 0 vezes x menos 6. Então aqui precisamos encontrar um p que divide todos os coeficientes, com exceção do primeiro, ou seja, que divide menos 6 e 0. Como 6 é 2 vezes 3, podemos escolher o nosso número primo como candidato como sendo 2 ou 3. Qualquer um dos dois primos pode valer. Agora, a segunda condição, este número primo p não pode dividir o termo de maior grau, ou seja, não pode dividir aqui o 1. Como nem o 2 nem o 3 dividem o 1, temos que essa segunda condição também vai ser válida para quaisquer um dos dois primos 2 ou 3. E a terceira condição do critério de Eisenstein é que esse número primo ao quadrado não pode dividir o termo independente, ou seja, tanto 2 ao quadrado quanto 3 ao quadrado não podem dividir o 6. E isso acontece de fato. Logo, podemos tanto escolher o número primo 2 ou o número primo 3 para aplicar o critério de Eisenstein. Escolhemos o 3, por exemplo. Então, com esse número primo 3, como as três condições do critério de Eisenstein são satisfeitas, concluímos que x ao quadrado menos 6 é um polinômio irredutível sobre Q. Portanto, isso significa que o grau de raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, que é a raiz quadrada de 6 sobre Q, na verdade é 2, que é o grau desse polinômio aqui, x ao quadrado menos 6.